sonho é tudo meio esquisito, meio absurdo, meio nada. Eu vou contar pra você. Somos uma entidade criada em 2019 para a organização e fomento da atividade cinematográfica no interior do estado. E representamos uma rede de produtores, cineastas e exibidores em 32 municípios do estado. Surgimos do recente movimento de descentralização do audiovisual no Brasil. Da necessidade de dar protagonismo ao interior de São Paulo. Região historicamente situada à sombra da capital no que tange à produção cultural. E a formulação de políticas públicas que atendam às necessidades específicas do território que ocupamos e pertencemos. Buscamos abrir por essa via novas possibilidades estéticas e temáticas, jogando luz a questões do povo interiorano e rompendo com um ciclo de invisibilidade a que fomos submetidos. Seja pela distância dos centros midiáticos e administrativos do Estado, seja pela falta de telas para que nos reconheçamos, ou sejamos reconhecidos. Através do audiovisual, trabalhamos pela formação de uma identidade cultural emancipadora. Que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira. Que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira. Entendendo a importância da economia criativa no século XXI, enxergamos no audiovisual a possibilidade de criar uma nova vocação econômica para um território histórico e predominantemente ligado à produção de commodities e produtos primários. Sintetizamos em imagens e sons paisagens inexploradas, personagens não reconhecidos e histórias ainda não contadas. Histórias ainda a serem contadas. O interior é potente, é cinematográfico. E cine. Eu considero todo mundo como uma família. Pra mim todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. Olá, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos dando continuidade à programação do segundo encontro de cinema do interior paulista, que acontece até o dia 4 de agosto, sempre ao vivo, às terças-feiras, a partir das 19 horas, aqui no canal do iCine no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve agora e ativa o sininho para receber as notificações. Para quem ainda não conhece, o iCine é uma entidade criada em 2019 para a organização e fomento das atividades cinematográficas no interior de São Paulo. Atualmente, representamos mais de 30 municípios do estado. O iCine é composto por grupos de trabalho que se dedicam a questões relacionadas a fomento, distribuição comercial, circulação alternativa e pesquisa e memória do cinema. Para a realização desse encontro, a gente tem o apoio da Fundação Educacional do município de Assis, FEMA, e do Polo Audiovisual do Velho Oeste. Bom, a nossa mesa de hoje, Festivais de Cinema do Interior Paulista, é uma proposição do GT de Preservação e Pesquisa. Os festivais, eles cumprem um papel muito importante na cadeia produtiva do audiovisual. Além de serem janela de exibição e porta de entrada para os realizadores locais, que muitas vezes não têm outros espaços para exibirem seus trabalhos, dessa forma fomentando a cena cultural local. Bom, para conversar sobre esse assunto com a gente, eu tenho o prazer de apresentar os nossos convidados de hoje. Estão aqui conosco, falar um pouquinho da história de 5 festivais que os nossos aqui do estado de São Paulo. Mas antes de começar a nossa mesa, a gente vai exibir o curta-metragem Pluma Forte, de Coraci Ruiz. A Coraci, ela esteve com a gente na primeira mesa, Mulheres e Cinema e Cinema Alteridades. Desculpem. Se vocês não viram ainda, está disponível aqui no nosso canal. O curta Pluma Forte, ele é um doc-poema que aborda o corpo da mulher. Ele foi realizado em 2019. Até o momento, ele já foi selecionado para 17 festivais nacionais e internacionais. A gente destaca aqui o 20º FEIA, Festival dos Estudantes do Instituto de Artes da Unicamp, e a mostra competitiva do terceiro Filma Bauru. Então é isso, a gente vai agora exibir o Pluma Forte. Se você estiver assistindo a gravação dessa mesa, você vai assistir apenas ao trailer, o filme não vai ficar disponível na íntegra. Na sequência, a gente volta para começar a nossa conversa. Desejo uma boa sessão a todos e todas.
Até daqui a pouquinho. Meu corpo é um corpo e os corpos são tantos. Meu corpo tem curvas, dobras, cabelos. Ele fede e é belo. Ele é feio e perfeito. Perfeito. Meu corpo é o corpo que me cabe. O corpo que me cabe. Ou sou eu quem cabe num corpo? Esboço de uma arte sem regra. Ele é Ele forte bruto como pedra. Ele é forte. Ele é forte como pluma. Olá, estamos de volta. Acabamos de assistir ao Pluma Forte, da Coraci Ruiz. Espero que todos tenham gostado. Filme bem potente. Agora a gente vai dar início à participação dos nossos convidados, da nossa convidada, aqui na mesa Festivais de Cinema, que integra a programação do segundo Encontro de Cinema do Interior Paulista. É uma realização do ICine, com o apoio da Fundação Educacional do Município de Assis, FEMA, e do Polo Audiovisual do Velho Oeste. Então eu vou agora apresentar um pouquinho mais, com mais detalhes, os nossos convidados, e aí na sequência a gente começa a conversa. Está aqui conosco hoje o Marcelo Domingues. O Marcelo é diretor de cinema, produtor cultural e curador de projetos na área de cinema, como o Cinefest Votorantim, o Cine Café do Sesc Sorocaba, Mestres do Cinema, Núcleo Audiovisual de Votorantim, entre outros. Ele é formado em Artes Visuais pela Universidade do Paraná, foi secretário de Cultura da cidade de Votorantim de 2013 a 2016. Como cineasta, teve curtas premiados em festivais nacionais e internacionais, muitos. Alguns curtas seus premiados são Espantalhos, Abate, Memórias da Lua, Inversões, Noturno, Fragmentos de Você, Casamento Quilombola, A Estação do Silêncio, Ciclo da Luz e Na Terra dos Monções. Também aqui conosco, Victor Fisch, formado em cinema, com mestrado em roteiro, foi diretor e curador do Cinefest Gato Preto por 5 anos, de 2015 a 2019, foi responsável pela criação do Gato Lab e da Novena Cinematográfica, e criou também o Fixo, Festival Internacional de Cinema de Surf de Ubatuba, que teve sua primeira edição em 2019, ano passado. Criou e dirigiu o Festival de Artes de Franco da Rocha, Sou Louco por Tijuqueri, que acontece anualmente desde 2018. É professor, produtor, roteirista, montador, diretor e membro do coletivo de produtores Vale Audiovisual. Tem 2 curtas que passaram em diversos festivais. Gaiola, de 2018, que estreou no Festival Internacional de Durban, na África do Sul, e Onde Você Vai, de 2011, que foi premiada no Festival Internacional de Curtas de São Paulo, aqui no Fórum. É também roteirista premiado pela Abra pelo projeto Guerras do Brasil.doc, de Luiz Bolognese. Temos aqui a nossa convidada, Mariana Maurer. Mariana é natural de Campinas, se formou em Ciências Sociais pela Unicamp, possui especialização em processos de criação e produção em cinema e TV pela Fundação Getúlio Vargas e há 15 anos atua como produtora cultural em Campinas. É idealizadora e diretora da Mostra Curta Audiovisual, evento de exibição e capacitação com 2 edições realizadas. Foi curadora de 2 edições do Modivice e também dos projetos Cineminha e 796,4 do Ponto de Cultura do Ideia Coletiva, aqui de Campinas. Em sua trajetória, fez a produção de festivais de cinema, fotografia e exposições de artes visuais, além de coordenar atividades formativas na área de cinema, que é a sua principal área de atuação. Integrou a equipe de produção executiva de curtas-metragens premiados, incluindo exibição em Cannes. Como produtora audiovisual, atuou na direção de arte e produção de objetos em filmes de curta e longa, vídeos institucionais, campanhas publicitárias e videoclipes, tendo em seu portfólio filmes como Tudo que Aprendemos Juntos, Somos Tão Jovens, Rio Cigano e Bruna Surfistinha. E o nosso convidado, Rodrigo Grota, nascido em Marília, dedica-se a projetos em cinema, literatura e teatro.
doutor e mestre em literatura, é formado em jornalismo e especialista em filosofia. Todos os cursos realizados na UEL, Universidade Estadual de Londrina. É sócio da produtora Quinopus desde 2014. Dirigiu 18 filmes e uma série de TV, conquistando mais de 70 prêmios entre festivais nacionais e internacionais. E é idealizador e coordenador da Mostra Marília de Cinema. Então agora eu vou passar a fala para os nossos convidados, mas antes da fala de cada um, a gente vai exibir um vídeo sobre os festivais que eles estão aqui representando. E aí, assim que o vídeo terminar, a fala já está com vocês, tá bom? Então a gente vai começar pelo Marcelo. A gente vai apresentar agora, então, um vídeo do Cinefest Votorantim, e aí, na sequência, o Marcelo já conta pra gente um pouquinho sobre a história do Cinefest Votorantim. É isso aí, pode rodar. Oi, gente, só um minutinho, acho que a gente teve um probleminha técnico aqui, eu não estava ouvindo o Marcelo. Calma aí. Só um segundinho. Só um minutinho, estamos aqui. Agora, acho que foi. Marcelo, você pode falar um minutinho, só para ter certeza que eu te ouço? Olá, todo mundo está ouvindo aí? Tá ok? Agora Som sim. chegando? Agora sim. Vou desde o então início? Vamos, por favor. Então tá, mais uma vez, quero mandar um salve aí para toda essa galera bonita do Ensine, esse projeto bacana, com foco aqui no nosso interiorzão aqui. Também um abraço para todos que estão assistindo a gente aí no mundo virtual. E vou falar um pouquinho do Cinefest Votorantim, que é um projeto de cinema que eu tenho o maior orgulho de poder ter participado desde a sua primeira edição, que foi em 2004. O Cinefest, ele começou, ele nem se chamava Cinefest ainda. Ele se chamava Curta Vídeo, e nem tinha mostra competitiva, nem nada. Na época eu fui convidado junto com o secretário de Cultura da época de Votorantim, um grande amigo também, mandar um abraço para ele, o Wellington Kermes, e para a gente fazer uma mostra de vídeo, e aquela mostra foi crescendo ano a ano, até que se tornou Cinefest Votorantim, com mostras competitivas. E nós tivemos agora, em novembro de 2019, a 11ª edição. De 2004 para cá, nós fizemos 11 edições desse festival. E nas últimas edições, a gente contou com a produção da Totem Cultural e do governo do Estado de São Paulo, através do PROAC, e também contamos com o apoio institucional do SESC de Sorocaba e, claro, da Prefeitura de Votorantim.
Então, através desses eixos aí, a gente conseguiu realizar um festival muito bacana, com 2 semanas de mostras. Tivemos mais de 600 filmes inscritos na última edição. E tivemos mostras nacionais, mostras regionais, mostras de videoclipe musicais. Tivemos uma mostra muito bacana também, que ela começa antes do Cinefest, que são filmes produzidos por alunos nas escolas. Esse é um projeto bem bacana, mais ou menos uns 6 meses antes do Cinefest acontecer. A gente faz, o próprio festival oferece uma capacitação para os professores das escolas públicas, toda a região metropolitana aqui de Sorocaba, né? Não só de Votorantim. Esses professores replicam o conteúdo para os alunos e eles fazem um pequeno festival com filmes lá de 2 minutos de duração, e os 12 filmes escolhidos lá também passam na telona do Cinefest. O que é muito bacana isso para aqueles alunos, para aqueles pequenininhos que têm o prazer de ver aquele seu vídeo feito de uma maneira muito carinhosa, mas aí muito simples, né, singela, passar na telona e ser aplaudido por todo mundo e tal. E além dessas mostras, o Cinefest também traz as atividades, né, como debates, fóruns, oficinas. A gente tem também uma interação muito bacana com as outras linguagens. A gente tem esquetes de teatro, a gente tem shows. Enfim, a gente consegue fazer aí um festival de cinema, mas também agregando outras linguagens artísticas, né? E o festival movimenta muito aqui. A mostra regional, ela tem um poder muito grande, porque a gente percebe, a gente acompanha a evolução do Cinefest em Votorantim desde o início, a gente pôde perceber que muitas pessoas esperam o momento do Cinefest para poder apresentar o seu filme. Então eles já começam a produzir, vai ter Cinefest, vamos começar a produzir. E a gente tem maior carinho pela mostra regional. E como tem também a premiação do júri popular, então o pessoal leva a torcida, as salas ficam cheias com as torcidas para ver os filmes regionais, né? E a gente valoriza muito isso, essa produção. E percebemos que ao longo dos anos, conforme o festival foi crescendo, as mostras também foram crescendo e a produção local foi crescendo. A cada ano, o festival recebe mais e mais inscrições de filmes produzidos aqui na região. E falando em números, né? Muitos filmes, né? Tanto que no começo, a gente não precisava fazer curadoria para escolher os filmes regionais, porque não tinham tantos, né? Mas nos últimos anos não teve jeito, a gente começou também a ter que fazer uma triagem, porque a gente tem um tempo de exibição, né? Como todos os festivais, a gente tem um tempo de exibição de tela. Então a gente teve que começar a fazer triagem desses filmes regionais, o que significa que a produção cresceu, né? É muito bacana. Assim como cresceu também a qualidade, né, dos filmes. Então acredito que o Cinefest, ele cumpriu e vem cumprindo, né, a parte dele com relação ao fomento da produção local, a formação de público e principalmente a construção de pensamento e ação sobre as coisas que envolvem o nosso mundo, tanto a nossa região, mas como o nosso mundo, né? Porque o festival ele não tem temática específica, exceto a mostra ambiental, mas tanto a mostra regional como a mostra nacional, ela é temática aberta, é geral. E por conta disso a gente tenta fazer uma curadoria onde a gente consiga pautar aqueles curtas que possam falar de todas as questões pertinentes no momento em que a gente está vivendo, né? E assim tem sido. Então, os debates são muito interessantes por conta disso. As mostras competitivas, elas recebem troféus, os melhores filmes, depois tem também as premiações técnicas, né, dos filmes, tem prêmio em dinheiro também. Então é um festival bem bacana que se consolidou aqui na nossa região metropolitana aqui de Sorocaba. Acho que é isso. Não estou ouvindo você, Clarice. Não. Gente, Tá desculpa.
Não, Opa, o problema voltou. fui eu. Fui eu dessa vez, não foi a técnica. Eu esqueci de abrir meu microfone, desculpem. Marcelo, eu agradeci, então obrigada pela sua participação. Eu disse que é interessante porque eu acho que a gente vai ter muitas coisas que dialogam, né, entre todos os festivais. Vai ser bem interessante a conversa daqui a pouco. Eu vou passar agora a palavra para o Victor. Antes da fala do Victor, a gente vai ver um vídeo sobre o Cinefest Gato Preto. E como o Victor representa aqui 2 festivais, durante a fala dele a gente vai ver um vídeo sobre o Festival Internacional de Cinema de Surf de Ubatuba, o Fixo. Então, pode rodar o Cinefest. O Cinefest Gato Preto é um projeto de imersão cinematográfica no Vale do Paraíba e região. A gente faz um grande encontro do cinema em Lorena, com exibições, debates, palestras, oficinas. E a partir disso, de Lorena, sai o festival, saem exibições e oficinas para outras cidades da região, especialmente as cidades onde não tem muito acesso à cultura. Ele nasceu porque o Cineclube de Lorena, que é uma entidade que já funciona há mais de 50 anos, né? Naquela época fazendo 40 anos, nós achamos que nós precisávamos fazer alguma coisa que marcasse. Então nasceu o primeiro Cinefest. 2015, 11º Cinefest, foi assim, realização do meu sonho mesmo. A gente sabe a dificuldade que é você poder organizar isso no Brasil, em São Paulo, em qualquer cidade que seja. Então eu acho que é muito valoroso, muito bacana a gente poder reunir os produtores, os diretores, os filmes que vêm do Brasil todo, essa mostra latino-americana também. Quer dizer, o encontro é sempre bom, né? Eu acho que foi feito com bastante eficácia aqui. Trouxe, acho que, boas questões para a gente pensar sobre cinema, curta-metragem e até mesmo fazer um festival de cinema numa cidade como Lorena, uma região do Vale do Paraíba e essas questões. É importante para a gente, né, que principalmente que somos do interior, que não tem tantos cursos, ou não tem curso nenhum. A gente, se quiser fazer alguma coisa, tem que ir para a capital, tem que ir para São Paulo ou Rio. E ter isso aqui no interior, cara, é muito importante para a gente. Então, Gato Preto é isso, é a porta que abre para quem não conhece, ou para quem conhece, quer conhecer mais, para quem já está procurando, pesquisando, estudando sobre aquilo e quer fazer ou quer estar perto, assim, sentir por osmose, contato com as pessoas, o que é o cinema, o que é a sétima arte, o que é estar participando disso de alguma forma. Acho que essa foi a principal mudança e a mais forte na minha vida em relação a isso. E a ideia de criar um roteiro, no primeiro momento, para mim, pareceu assustadora, mas depois fluiu de uma forma tão natural que até eu me espantei do resultado, que não foi nada menos do que o prêmio de melhor roteiro. E virou um curta, realmente. Fizemos em 6 meses, mais ou menos, um curta-metragem. Apresentamos na sessão de abertura do último festival. Foi lindo, todo mundo aplaudindo, eu chorei muito. Amo Sou o Gato Preto. Legal. Estão me ouvindo? Tá rolando? Então, bom, vocês viram aí no vídeo a Olga Arantes, né? Ela é uma professora dessa Universidade de Lorena, Unifateia. Ela e uma outra Olga, Olga de Sá, irmã Olga de Sá, uma freira que criou a universidade, são as criadoras do festival 2005. E elas têm um cineclube que atua em Lorena há mais de 50 anos. Então são 2 mulheres que preservam essa história do cinema em Lorena, que eu admiro muito.
E eu cheguei no Gato Preto, enfim, por diversos caminhos aí da vida, mas eu cheguei em 2015, na 11ª edição, que elas me pediram ajuda, faziam o festival há 10 anos já, de forma sempre muito pequena, com os filmes apenas locais, e elas queriam expandir. E aí eu apresentei o projeto no PROAC, com algumas coisas que eu, enquanto realizador que já tinha viajado para festivais, gostaria de ver num festival, né? Então, pensei, quais são os diferenciais que um festival pode apresentar e seria interessante de ter para ser, além de um festival de curtas, algo diferente. Uma coisa que me chamava a atenção é que são os diretores que são convidados para ir nos festivais, né? Eu fiz um curta e o diretor de som, o captador de áudio, me falou. Eu falei, não, a gente vai fazer o filme, a gente vai para os festivais e tal. Aí ele falou, você vai para os festivais, né? Porque eu nunca sou chamado. E aí eu pensei, é verdade, pô, porque o cara do som seria interessante ele debater o seu assunto também, né? Direção de arte, os fotógrafos. Então, nesse sentido, eu fiz uma proposta que a gente separasse as sessões por debates de áreas do cinema. Então, a ideia é convidar uma sessão de roteiro, uma sessão de direção de arte, sessão de som, sessão de fotografia, sessão de montagem. E são esses profissionais que são convidados para as sessões para debater os filmes. O que eu acho que quando a gente consegue levar todo mundo, né, todos os realizadores dessa área para uma sessão, fica muito rico assim o debate, fica bem interessante e surgem conexões também porque tem pessoas de diversas áreas dentro do festival. Uma outra coisa que eu também sentia é que o festival que você não é selecionado em realizador, você nunca recebe uma resposta muito quando você recebe alguma resposta, você já fica feliz, né? Então eu tinha tido que dar um retorno para todos os realizadores não selecionados, com uma mini frase sobre o filme para mostrar que o filme e que respeitamos a obra do cara que não foi selecionado. Mas isso eu achava que a gente ia receber, assim, 100 filmes, 200 filmes, só que aí a gente recebeu 1000 filmes. E isso foi um transtorno, mas a gente só fez no primeiro ano que eu atuei, né, 2015, mas foi uma ação que eu acho que é muito legal, que seria muito interessante se os festivais conseguissem dar esse retorno. Teve um cara, um estagiário, o Arthur, que ficou escrevendo todos os e-mails de resposta baseado no que os curadores escreveram. Então isso foi um processo maluco, que o coitado do Arthur teve que escrever lá 500 e-mails, mas eu acho que é algo que valia a pena, enfim, vale a pena mostrar como exemplo. Outra coisa era a valorização dos cartazes. Tem uma coisa do Festival de Havana, de valorizar os cartazes grandes, que são belas produções de cartazes, né? Então a gente tem uma coisa também de dar o prêmio para o cartaz mais bonito, expomos todos os cartazes dos filmes e tal. E, enfim, isso tudo eu fui entrando nesse processo pensando como realizador, né? E eu acho que realizadores, o festival se tornou muito interessante, ele cresceu muito, mas de certa forma eu estava fazendo um festival para quem é do cinema, para quem é realizador e sentia falta disso que tem, claro, aí no Cinefest Votorantim, que é essa relação com o público mais forte, mais presente, né? Então,
a partir de 2018, a gente fez uma ação que eu acho que ela é muito legal também, vale a pena falar, que é a Novena Cinematográfica. Especialmente porque o festival está numa região chamada Rota da Fé, né? Que é a região de Aparecida, uma região de turismo religioso. A gente criou essa ideia que é levar os filmes para dentro da casa das pessoas. Já que elas não vão até o cinema, os filmes vão até elas. Assim como a igreja faz com o santo, né? A novena, que vai levando na casa das pessoas, isso também foi uma ideia que a gente roubou de um festival cubano, Cinepublica. A gente levava e faz isso, leva uma sessão pequena de filmes na casa de pessoas, tentando chegar nas casas mais periféricas, na casa da galera rural, enfim. Aí é muito interessante o tipo de público que essa ação atinge, né? Eu acho que fica mais abrangente. E, além disso, criando também o Gato Lab, que é um laboratório de projetos para a região, para melhorar os roteiros da região, para aprimorar os projetos da região. Isso a partir de 2018. Bom, basicamente é isso. O festival aconteceu com o apoio do PROAC, já teve apoio do FSA, já teve uma vez que a gente fez sem apoio nenhum. Resolvemos fazer o festival totalmente na raça e outra vez com financiamento coletivo, e nos 2 últimos anos teve apoio do PROAC, editais. E ele está na sua 16ª edição esse ano, né? E a menina que estava no vídeo, a Giovana, que é a última menina que fala ali e que participou do roteiro e tal, atualmente é produtora do festival. Ele tem essa galera tá tomando conta do festival agora. Agora eu sou só do júri, só faço parte do júri nesse ano de agora. E falando do Fixo rapidamente, que é o Festival Internacional de Cinema de Surf de Ubatuba. Ubatuba é onde eu estou morando atualmente. E cheguei aqui e senti falta dessa necessidade. Eu senti que a cidade tem um potencial turístico, cultural muito grande e não explora isso, né? É chamada de capital do surf e tem poucos eventos que acontecem relacionados a isso. Então a gente criou um festival que é mais vocês estão assistindo o vídeo aí, ele acaba sendo um grande encontro de arte, cultura, música, pintura, pintura de prancha, debate de sustentabilidade, diversas ações, e esses telão na areia, lua cheia, enfim, um super clima que surgiu nesse festival. Ele aconteceu uma vez só no passado, esse ano a gente ia fazer a 2ª edição, e agora, essa semana que passou, mas com a pandemia a gente cancelou, adiamos para o ano que vem. Acho que é isso. Obrigada, Victor. Bom, vou agora passar a palavra para a Mariana, e aí a gente vai ver um videozinho da Mostra Curta Audiovisual primeiro. Há mais de 10 anos, a Mostra Curta Audiovisual oferece uma programação gratuita com a exibição de filmes de curta-metragem, difundindo a produção nacional e estimulando a produção de filmes na cidade de Campinas. Isso além de promover capacitação e qualificação para diversos públicos, em múltiplas linguagens, desenvolvendo o senso crítico e empoderando o uso cada vez mais acessível de tecnologias para o fazer filmes. A Mostra Curta Audiovisual é realizada por um grupo de pessoas que, muito além de apaixonados pelo cinema, assumem todos os anos a responsabilidade de abrir esta janela. Janela que nos permite, através de nossa produção independente de filmes curtos, olhar para o que somos, fazemos e pensamos hoje, enquanto povo e enquanto indivíduos.
Nesses tempos em que as pessoas carregam uma câmera de maneira quase tão orgânica quanto carregam os próprios olhos, a importância do saber e do fazer filmes não pode ser negligenciada. Por isso, dar continuidade a este trabalho é assumir o papel fundamental da cultura como elemento formador, não apenas dos aspectos humanos, mas cada vez mais decisivo no desenvolvimento econômico de nossas cidades e de nosso país. Mostra curta audiovisual. Mari, contigo. Agradecer o convite e o pessoal, né? A criação dessa rede do interior ela é muito importante. Eu na mostra desde a sua primeira edição, né? Como você disse, fui idealizadora. Antes de fazer a mostra, a gente tinha tido uma experiência com uma mostra realizada dentro da Unicamp, Mostra Independente de Áudio Unicamp. E dessa equipe, a gente acabou migrando para fazer a mostra visual. Né, que um dos grandes objetivos é a exposição para curta esse ambiente de relacionamento quem prestigia o audiovisual aqui na cidade. Em outros festivais, né, tinha o Festival de Super 8, que já acontecia, e tem outras mostras na cidade, e a gente tinha essa coisa de ser mais panorama mesmo, de ser uma exibição não temática. E começamos como um deles já comentou, né, exibia aquilo que chegasse. Chegou um momento em que isso não foi possível, o momento já foi logo na que não existia na primeira edição, ele foi uma coisa que... Mari, você quer tentar, de repente, sair do link e voltar? Tava dando uma travada. Na verdade, agora parece que tá ok. Não, acho que agora voltou. Tava dando uma travada, às vezes não tava dando para te entender. Mas pode continuar. E da onde eu devo continuar? Do começo? Acho que você pode dar onde você estava. Tá. Deixa eu tentar. Bom, sobre o segmento regional, né, que foi, a gente criou o que a gente chama de Curta Campinas. Começou com 2 sessões, foi para 3 e foi crescendo. E hoje a gente considera o segmento regional uma das coisas mais de grande importância, um dos pilares mais importantes da programação. A mostra, como festival, né, ela não e pretende ser esse mesmo, né, para o encontro entre os realizadores locais no lançamento, quando tivemos através do PROAC Edital também, e realizadores de fora por falta de orçamento. A presença em massa de realizadores, ela é dos realizadores locais ou daqui da região metropolitana de Campinas. Eu acho que a presença de realizadores, ela enriquece muito, né, o debate e modifica mesmo esse perfil. Também temos o pilar de atividades formativas, que também foi crescendo. Acho que começamos só com oficinas, mesas de discussão, e foi crescendo para palestras. A gente agora tem uma parceria
estabelecida com a Academia Internacional de Cinema, né, que fazem masterclass com a gente há umas 4 ou 5 edições já. E continuamos aí na luta, fazendo 12 edições, poucas com algum tipo de patrocínio. E a gente não tinha projetado fazer. Esse ano era um ano que a gente estava entender como dar o segmento para a mostra dentro do texto todo. E a pandemia foi decisivo para a gente adiar, pelo menos como vai ser a próxima ação, né? Muito obrigada, Mari. Obrigada pela participação, pela história da mostra. A gente vai agora passar para o Rodrigo. A gente vai mostrar um videozinho da Mostra Marília de Cinema, e aí o Rodrigo já está com a palavra. Esse ano a gente quis homenagear até talvez um dos pioneiros do cinema da cidade, o Manuel Joaquim Pires, que é um fotógrafo português, está radicado no Brasil desde os anos 50. Ele fez um filme em 62 aqui na cidade, próximo à celebração do aniversário de Marília, no 4 de abril, na época da visita também do presidente, ou então o presidente João Goulart. É um filme muito importante para Marília, porque talvez seja o primeiro registro histórico audiovisual que a gente pode ter da cidade. Em 1962, o clube tinha uma câmara de filmagem chamada Palhar Moleques, e eu disse-lhes se me emprestavam, e comprei filme da Kodak, filme de 16mm, ASA 400, e fui fazer o filme que nós vamos ver hoje, à base de fotografia. Legal. Peraí, posso começar então? Você está me ouvindo bem? Primeiro, inicialmente, boa noite a todos, né? Queria agradecer muito o convite do Cine. Acho essa iniciativa ótima, né? Eu nasci em Marília, né? E até comecei a gostar de cinema muito por um projeto de difusão que tinha na cidade, que era o Clube de Cinema de Marília, uma instituição criada em 52. Com 14, 15 anos, comecei a frequentar o Clube de Cinema e lá tinha um acervo grande de clássicos. Em 95 houve toda uma série de eventos especiais comemorando os 100 anos do cinema e tal. Então, eu decidi que eu queria fazer cinema a partir de um projeto de exibição, de difusão da cultura cinematográfica, que é o Clube de Cinema de Marília, que existe até hoje, né? Está prestes a completar 70 anos. Eu saí de Marília para fazer jornalismo aqui em Londrina,
E daí depois comecei a fazer filmes aqui, e depois de um tempo a gente criou um instituto de cinema aqui em Londrina, chamado Kinoarte, que atuava basicamente em 4 áreas, né? A produção de filmes, exibição, preservação e formação. Depois de um tempo a gente conseguiu consolidar esses projetos aqui na cidade, e daí em 2008 eu pensei, puxa, seria muito legal também levar um projeto assim para Marília, minha cidade natal, né? Na época eu estava morando em São Paulo, também tinha outros amigos de Marília que gostavam de cinema, mas não moravam mais na cidade. Daí a gente resolveu então criar a Mostra Marília de Cinema em 2008, fazendo também uma espécie de resgate um pouco, né, da história da cidade. O áudio tá bom, Clarice? Tá bom o áudio? Eu vi o seu rostinho aí meio apreensivo, não sei se Tá assim. Não, desculpa, não. Tá tudo certo, pode continuar. Ok. E daí em 2008 a gente começou a resgatar essa ideia. Inicialmente a gente fez a mostra sem nenhum recurso. Na verdade a prefeitura acho que deu R$1.000 para a gente pagar uns custos bem básicos assim, e mostrou os filmes como a gente podia, em arquivo MP4, Apple ProRes, em DVD, mas aproveitou a estrutura do Clube de Cinema de Marília. Já em 2009, na segunda edição, a gente ampliou um pouco a mostra, começou também a realizar oficinas de formação, de roteiro, de direção, de produção, e conseguiu um apoio do governo do estado de São Paulo, bem irrisório, acho que na época era de R$8.000, mas já conseguiu custear a passagem de algumas pessoas, cachês e tal. Então a mostra, na verdade, começou muito com a paixão de tentar resgatar essa cultura cinematográfica de Marília. Em 2010, a gente conseguiu pela primeira vez ter recursos do PROAC, né? O Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, e daí teve um orçamento, se não me engano, na época de 50 ou 60 mil reais, e daí sim a gente conseguiu apresentar a mostra como a gente queria, né? E qual que era esse formato? A gente exibiu filmes em película, 35mm, numa sala de cinema, que na época era o Cine Esmeralda. A gente realizou uma oficina de realização em cinema. Esse primeiro curta, aliás, que a gente fez em 2010, ele se chama Os Olhos Não Têm Cerca, foi feito por cerca de 30 alunos, e ele resgatou uma história relacionada aos festivais de cinema que foram realizados em Marília nos anos 60. Porque o Clube de Cinema foi criado em 52, e daí em 60, em 67 e 69, ele realizou 3 edições de festivais nacionais de cinema, né? Então, existia já uma cultura cinematográfica na cidade. Ao longo dos anos 70 e 80, o Clube de Cinema também levava diretores para Marília com seus longas e entregava um troféu chamado Troféu Curumim. Eles faziam uma comissão de críticos, não só de Marília, mas também de outras cidades da região, e elegiam o melhor filme nacional daquele ano. E daí o melhor filme podia ser exibido na cidade, vinha um diretor e tinha um debate. Então passaram por Marília diretores como José Mojica Marins, José do Caixão, Rogério Sganzella, Carlos Rauschenbach, Walter Gucuri. Aliás, o Anselmo Duarte, quando ganhou a Palma de Ouro em Cannes como Pagador de Promessas, ele depois foi recebido em Marília numa carreata, assim, né? Foi tipo um fenômeno, porque ele era um ator também. Então, eram coisas muito interessantes da história da cidade que a gente queria resgatar com a Mostra Marília de Cinema. E daí, em 2010, a gente conseguiu ter esse formato mais sólido, tendo filmes, oficinas, e também tendo uma espécie de difusão para outros pontos da cidade, não só na sala de cinema, mas também em escolas e também no Clube de Cinema de Marília. E também a gente começou a realizar homenagens, né? No vídeo a gente viu a homenagem ao Sr. Manuel Joaquim Pires. Nesse ano de 2011 a gente também homenageou o Andrea Tonati, um cineasta que é italiano, mas radicado no Brasil desde os anos 50. Em 2010 a gente homenageado 2 marilienses ligados ao cinema. Um é o Sérgio Ricardo, que é o compositor da trilha sonora do Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, do Glauber Rocha, talvez uma das grandes trilhas do cinema brasileiro, né? E também o Djiby Lutfi, né, que para mim é o nosso maior cameraman da história do cinema brasileiro. Ele nasceu em Marília, e até é curioso que o Djiby Lutfi, eu lembro que era um nome tão maluco, né, Djiby Lutfi e tal, e a primeira vez que eu li, quando eu estava começando a querer fazer cinema, pensar cinema, né, 94, 95, então eu fui buscar informações na enciclopédia Barça, essas enciclopédias que a gente tinha nas bibliotecas, e daí tava o verbete cinema. Quando eu cheguei no cinema brasileiro, eu fui ler, tava lá, nomes de destaque do cinema brasileiro, tava lá, Djiby Lutfi, nascido em Marília. Eu falei, nossa, tem alguém nascido aqui em Marília, que é um destaque do cinema brasileiro para estar numa enciclopédia. Foi uma coisa meio maluca, assim, de quando eu tinha 14, 15 anos, que me fascinou e me deu muito mais vontade, né, ânimo de querer fazer cinema. E daí a gente pôde levar o Djiby Lutfi, e foi muito legal, porque o Djiby, ele fez os filmes com Glauber, com Arnaldo Jabor, com o Nelson Pereira dos Santos, um dos grandes nomes do cinema brasileiro, e ele nunca tinha filmado nada em Marília. Daí em 2010 a gente deu uma oficina com o Djiby,
e ele pôde fazer um plano sequência com a câmera na mão, assim, junto com os alunos, pela primeira vez filmando a sua cidade natal, né? Ele já estava doente já, então, assim, às vezes ele ficava um pouco fora da realidade e tal, né? E a gente tentava sempre conduzir da melhor maneira, mas o Sérgio Ricardo, o irmão dele, também estava junto, foi cuidando dele. Foi um momento histórico, assim, acho que tanto pro Dibe, pro Sérgio, pra Marília também como um todo, e pra gente do festival, né? Daí, em 2012, a gente não conseguiu aprovar no PROAC, porque até tinha uma cláusula no regulamento que um projeto só podia ser aprovado 2 vezes consecutivas. Não sei se vocês lembram, né? Deve ter acontecido com vocês. Então, por mais que o festival fosse legal, tivesse bons resultados, mas não podia ser aprovado pela 3ª vez. Daí a gente ficou sem recursos, mas fez uma amostra com filmes bem legais, mas sem ter essa capacidade de trazer realizadores de todo o Brasil, de promover debates, oficinas também, né, com pessoas de variadas áreas. Em 2013, a gente retomou o PAC, foi a última edição do evento. Toda edição a gente fazia um curta que a gente chegava, por exemplo, segunda-feira na cidade e começava uma oficina prática de curta-metragem. A gente fazia o roteiro com os alunos de segunda e terça, na quarta e quinta-feira filmava igual um louco, na sexta e sábado editava para o filme estrear no domingo. Então a última sessão da mostra, a mostra sempre era de quinta a domingo, né? A última sessão na mostra, no domingo à noite, era o filme feito pelos alunos. E daí a gente ia ver se, né, tá tudo certo com a edição, com o export do som, da imagem, sempre foi uma emoção. E nessa última edição de 2013 foi legal porque a gente resgatou uma história também dos escoteiros da cidade. Então, assim, a sala tinha capacidade, eu acho que para 150 pessoas, tava mais de 150, com um monte de criança no chão, tal, querendo ver, porque eles eram escoteiros e queriam ver essa história também. Então, assim, a mostra sempre teve, acho que esse objetivo duplo, assim, de tentar restaurar, resgatar essa história da cidade de Marília com o cinema, tentar estimular também a produção local e tentar promover esse intercâmbio dos realizadores e espectadores locais com realizadores também de fora, né, que viriam de outras cidades, né. Nesse sentido, a mostra teve um êxito muito interessante, foi sempre muito bem sucedida. Daí, infelizmente, em 2014 a gente pôs no PROAC, também acabou não sendo aprovado, e daí, por motivos daí mais pessoais, eu fui dirigir meu primeiro longa-metragem, daí eu também coordenava a mostra Londrina de Cinema, aqui em Londrina, acabei também saindo da curadoria para poder me dedicar à produção do longa, né, que era um projeto já um pouco mais extenso. Então, tive que ficar um pouco afastado dessa curadoria de festivais. E daí o festival, então, ele foi interrompido. Ele teve 6 edições entre 2008 e 2013, né? Mas sempre tem contato com o pessoal de Marília, até porque eu sou de lá, e depois, em 2016, a gente fez uma oficina lá de interpretação para cinema, e no ano passado, em 2019, a gente estava circulando com um longa-metragem Leste-Oeste, que é o primeiro longa que eu dirigi, e daí a gente fez questão da primeira sessão, quando estreou no cinema, sem Marília. Daí a gente lançou um livro lá, e as pessoas que iam na mostra, né, estavam lá também, então é sempre uma relação muito afetiva com a cidade. E eu lembro que a gente conversava muito também, porque sobre essa ideia de, igual do ICINE, né, de tentar criar alguma coisa que unisse os festivais, né. Eu já fui a festivais no interior de São Paulo, como Itu, Ourinhos, também tive filme exibido em Santos, não sei se dá para considerar Santos interior e tal, ministrei oficinas em Araraquara, em Bauru, Jaú, São José do Rio Preto, Jundiaí. Então, assim, tem uma relação muito forte com o interior de São Paulo. E sempre pensava, puxa, tem uma força muito grande aqui e uma vontade enorme dos realizadores de quererem produzir, né? E para você estimular a produção, você tem que oferecer essa janela da exibição do que está acontecendo, né? E também levar os realizadores, né, para eles poderem conhecer essas pessoas, trocar ideias. Então, assim, basicamente, o objetivo sempre foi esse da Mostra Marília. Era um projeto bem, assim, mais afetivo e que tentava aproximar a cidade também desses outros festivais que acontecem pelo Brasil. Maravilha, obrigada, Rodrigo. Bom, acho que é muito interessante assim ouvir todas essas histórias, não apenas porque, né, elas dialogam, e aí eu acho que elas não dialogam só porque é interior, enfim, tanto que a gente tem, né, aqui também o Festival de Ubatuba, mas acho que dialoga porque são movimentos que eles são independentes e que eles têm muito essa vontade, esse interesse em não só dialogar com os realizadores locais, né, mas também em desenvolver o cinema dentro desses municípios e nos seus interiores, né. Então,
Eu vou começar agora com algumas perguntas. A gente teve aqui a pergunta da Mariana Vita, que ela quer saber como captar recursos para um festival novo no interior sem ser via edital. Né? Acho que vocês todos falaram em algumas experiências sem financiamento, mas a maioria, ou pelo menos sempre que o festival cresce, tem um edital envolvido. Né? Então, quais seriam esses outros caminhos? A gente pode, de repente, começar no inverso, começa pelo Rodrigo, vai para a Mari, para o Vitor e depois para o Marcelo? Bom, pode ser. Vou começar, vai. Tá. É legal essa pergunta, Clarice, porque realmente se cria, né, uma espécie de dependência, né, dos editais, né? E daí quando há um corte, igual está acontecendo no momento no Brasil, da Ancine está com as ações paralisadas, né? E a gente está vivendo meio que um limbo aí há mais de um ano. Realmente daí você fica em dúvida como caminhar. No interior de São Paulo, a gente tem essa sorte de existir o PROAC, né? Que, se eu não me engano, é um projeto, um TSD dos anos 70. Eu lembro que o Tonati comentou que fez o filme Bang Bang com prêmio de curta-metragem do estado de São Paulo. Né? Então, é um problema já que vem do governo já há muito tempo. E dos festivais, ele alimentou muitos festivais, mas tinha essa questão de talvez não consolidar essa continuidade dos festivais. Né? Igual eu falei, não sei se existe essa cláusula ainda, de poder patrocinar todo ano e tal. A gente procurou algumas empresas em Marília, ligadas a vários setores assim da indústria e que poderiam bancar projetos, e a melhor forma de dialogar com essas empresas era assim, a gente pode levar sessões de cinema para os filhos dos seus funcionários, ou a gente pode exibir curtas num canteiro de obras, ou a gente pode, por exemplo, a gente fez sessões dentro de presídio, já fez sessões no canteiro de obras, e teve apoio de empresas que acharam essas ideias muito legais e conseguiram dar um suporte para o festival sem ser por via digital, né? Agora, esses suportes sempre foram assim, valores que somaram ao que a gente tinha. Nunca a gente conseguiu encontrar uma empresa ou um parceiro assim, privado que pudesse falar assim, nossa, eu vou bancar o festival de vocês, gosto muito da ideia e vamos lá, né? Tamo junto. Eu acho que é muito difícil ainda, porque no Brasil existe essa cultura também, não sei se daí a nossa classe industrial, né, os empresários, parece que vem a cultura com uma certa preocupação, né? Não entende também a responsabilidade social, às vezes. Então é muito difícil, respondendo a pergunta, é muito difícil conseguir fora digital. Mas não é tão impossível. Eu acho que a gente tem até que investigar mais esse aspecto. Eu? Mari? Eu não sei se eu continuo com o problema do delay, porque para mim está bem atrasado tudo. E, enfim, contando um pouquinho a trajetória da mostra, né? A gente começou como um evento independente, sem orçamento, e fazendo na raça estudantes universitários que eram apaixonados por cinema, que estavam deslumbrados com todo esse cenário, que queria criar esse lugar de exibição. Então, a gente aprendeu a fazer sem orçamento. Mas na trajetória fomos vendo que não dá para dar continuidade dessa forma, que é necessário, né, que as pessoas que estão fazendo tenham a sua remuneração e possam. Então a gente sempre tentou. A gente no começo tentava a Lei Rouanet, nunca aprovou. A lei aprovou, né, mas nunca conseguimos captar o recurso. Aprovamos a Lei Rouanet, mas não captava recurso porque não conseguia vender junto às empresas. E também tentamos o PROAC ICMS, que também aprovou, mas não conseguiu captar. Então, quando a gente conseguiu viabilizar, foi através de edital mesmo, né? A gente teve 3 edições realizadas com o PROAC Edital, categorias diferentes, e é um baixo orçamento, mas que foi possível, e para a gente foi até um grande orçamento, né? Para quem estava acostumado a fazer sem orçamento nas primeiras edições. Existiu um intervalo aí, que foi uma edição que a gente fez via financiamento coletivo. Então, essa experiência foi uma experiência diferente, né? Que a gente abriu... esse vídeo que passou a apresentação da mostra foi um dos vídeos que a gente divulgou Catarse.
e conseguiu fazer essa edição um pouco mais compacta, mais enxuta em relação à programação, diminuímos os locais de exibição, diminuímos a quantidade de dias do evento, mas conseguimos realizar, né? Conseguimos fazer, não teve essa parada, e foi através do público que ajudou, e eu acredito que hoje o financiamento coletivo ele é um caminho que muitos festivais estão buscando, como eles já comentaram, né? O cenário ele não está favorável já tem alguns anos, né? Eu acho que não foi só uma questão a pandemia fez a gente refletir sobre a parada, mas eu acho que já vem se desenhando um cenário complicado na continuidade de festivais. Quando você faz um PROAC, você se dedica, forma equipe, constrói toda uma estrutura que só vai durar aquela edição. Então, não existe uma política de continuidade, que deve ser um pensamento de festival. O festival ele é um pensamento de continuidade, ele não é um projeto pontuado. Então, se você não consegue manter essa estrutura de equipe no entre safras, né, que seria entre os festivais, você ter essa equipe dedicada em manter esse vínculo, é fácil de a pessoa mudar de área ou ir fazer e trabalhar com outra coisa e vocês acabarem realmente perdendo o vínculo e ter que começar de novo uma coisa que já tinha sido construída. Então, acho que a política de continuidade ela seria uma coisa necessária, talvez, para pensar em âmbito municipal, né? Em Campinas, a gente tem o FIC, a gente já fez a mostra pelo FIC, que é o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, mas o FIC ele não acontece anualmente. Tem a última edição, acredito que foi em 2015, se eu não me engano. E então a gente precisava de algo que consiga manter anualmente. Nesse sentido, eu sugeriria o financiamento coletivo, né? Acho que é por aí. Vitor. Bom, primeiro eu queria dizer que, complementando uma coisa que o Rodrigo falou, desse encontro de festivais, é algo que eu sempre fico pensando também de como os festivais podem se fortalecer conjuntamente, e isso é algo que talvez seja um caminho para um financiamento mais estruturado. A gente fica todo mundo sozinho na sua região, tentando convencer uma empresa que aquele projeto é importante e tal. E talvez se todos os nossos festivais... Eu vou fazer um parêntese, só uma defesa aqui. Eu, como do litoral, defendendo a permanência do litoral dentro desse processo do ICINE, do interior, porque eu acho que todos nós fazemos parte de uma coisa semelhante, assim, do fora da capital. Eu acho que se nós... E todo esse interior e litoral tem uma potência industrial, financeira, que é muito grande, né? A gente não consegue, eu nunca consegui, individualmente ali, tomar isso incentivo para os festivais. E ainda mais falando de primeiro festival, que foi a pergunta que ela fez, né? Como financiar um primeiro festival. Então, a gente até iniciou, a gente tem o Vale Audiovisual, que é um grupo da região do Vale, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, de 39 cidades. Aqui tem 11 festivais que acontecem na região. Iniciamos uma certa conversa de festivais para estruturar um caminho coletivo para pensar uma política coletiva, e eu acho que isso pode se estender para o ICINE como um todo, para o interior, para os festivais do interior. A gente coletivamente pensar uma estratégia nisso. E pensando em primeiros festivais, já fiz 2 primeiros festivais com uma verba do PROAC, editais. Eles mudaram uma cláusula na última edição que não permite mais que primeiros festivais em primeira edição sejam contemplados. Acredito que eles permitam a continuidade, que é isso que o Rodrigo estava perguntando. Agora isso é permitido. É inclusive incentivado, projetos que já tenham uma estrutura e tal. Eu acho uma pena eles
cancelarem os primeiros, porque é justamente onde podem surgir novas boas ideias, né? Idealmente, os festivais consolidados poderiam e deveriam ser já ter facilidade de captação de recursos nas empresas. Enfim, é o sistema que a gente tem de ICMS e Lei Rouanet. Não é o ideal, mas eu acho que é um caminho que a gente precisa trabalhar mais. Sim. Marcelo. Foi a Mariana, né, que fez a pergunta sobre como começar. Isso, Mariana Vita, isso. Tá. Mariana, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência lá atrás também, que é muito parecida com a sua. Como fazer um festival. Eu lembro que na época, quando surgiu o primeiro Cinefest Votorantim, houve vários debates de grupos interessados em fazer festival na região, porque não tinha, mas a coisa ficava aquela coisa do debate. Então, acho que foi um ano debatendo, até que surgiu uma forma muito prática e muito simples, e o que é melhor, para dar uma dica para você que está começando, não tinha dinheiro, não tinha recurso. Então, a gente fez uma amostra, e a gente partiu do seguinte princípio. O que você vai precisar para fazer um festival pequeno, para você começar, pelo menos para você poder exercitar essa atividade? Você vai precisar de um espaço de projeção. E como já foi dito aqui, pode ser qualquer espaço. Pode ser uma praça. Nós já fizemos um evento, uma mostra que se chamava Tela Aberta, que exibia filmes numa praça pública, num paredão, inclusive. Pode ser uma escola municipal, pode ser uma faculdade, pode ser um espaço cultural. E aí você vai ter que encontrar esse espaço com um equipamento básico, mínimo de projeção, né? Aí você pode chegar e falar com a prefeitura. Foi o nosso caso, para a prefeitura arranjar um espaço. Esse é o primeiro que você vai precisar, o espaço para fazer essa mostra. Estamos falando aqui de um festival nos modelos que a gente vem conversando, não é o virtual, né? O segundo é que você vai precisar de filmes para exibir. E hoje é fácil. Você vai fazer uma mostra com tantos curtas, você vai pesquisar isso na internet, você vai conseguir curtas que já estão disponíveis no YouTube, por exemplo, que é uma plataforma bacana. Você vai ver a pessoa lá que é o diretor ou o produtor daquele curta e vai pedir uma autorização para exibir. Vai explicar que você tem uma pequena amostra e vai pedir uma autorização para exibir. Então, você tem um espaço e tem os curtas, porque a galera vai ceder. Você vai em catálogos de festivais, essas associações, instituições, cineclubes, você vai atrás de conteúdo. E aí você vai montar a sua amostra. E depois você vai precisar do público, né? E aí você vai divulgar, vai criar uma carinha para a sua amostra, vai divulgar e o público pode até votar lá. Se você não quiser, não vai poder dar premiação, porque você não vai ter grana, mas ele pode pontuar lá as melhores curtas que ele viu, entendeu? E claro, você vai ter que ter uma equipe para fazer isso, você vai juntar aí um pessoal da sua cidade que te ajude, né? Porque sozinho você não vai conseguir fazer, vai ter que ter o pessoal que vai projetar, o pessoal que vai atrás dos filmes e tal. Então não é um bicho de sete cabeças. E depois que você conseguir fazer isso, montar uma mostra simples como essa, como foi o nosso primeiro curta-vídeo, eu lembro que eu e a pessoa que começou comigo lá, nós pegamos os filmes que a gente tinha na nossa casa, que a gente tinha DVDs de curtas e tal, e a gente ligava para os autores, tentava contato para pedir para que eles autorizassem mostrar filmes que a gente mesmo tinha, aqueles DVDs de curtas, enfim. Foi como a gente fez. Então, acho que é uma dica que eu posso dar para você. Não entendam, isso vai crescendo e vai ter um momento que você vai precisar de recurso. Mas é lá na frente, porque daí você vai fazer competitivo, você vai fazer com estrutura, você vai poder ter que pagar todas as taxas que tem que pagar, você vai querer trazer os realizadores para o festival, mas isso é um processo gradual. Começa assim que o bichinho vai picar você, o bichinho do cinema, o bichinho do festival, esse bichinho de integrar essas mostras, de exibir essa conexão com o público assistindo aquilo, porque, por incrível que pareça, curtas-metragens são pouco assistidos ainda. Então, são essas mostras que fazem que as pessoas vejam curtas. A gente tem experiências aqui das pessoas que saem daqui, aquelas pessoas que não têm tanto contato com o cinema e vai numa mostra dessa, entra lá porque é gratuito e fala, nossa, são filmes curtos, que legal, que histórias bacanas e não sei o quê.
é isso que você vai proporcionar para o pessoal. Beleza? E se precisar de mais alguma ajuda, tamo junto, tem nossos contatos aí, a gente vai dando as dicas depois, dicas melhoradas aí para você. Obrigada, Marcelo. Escutando aqui, né, o que vocês estavam falando, e aí eu acho que a gente pode seguir para falar um pouco sobre a questão da curadoria. Então, assim, como é feita a curadoria nesses festivais, né, que vocês aqui representam. E aí eu acho que tem uma pergunta aqui, que é da Cíntia, que ela pergunta se a gente pode considerar os festivais de filmes independentes uma extensão do trabalho dos cineclubes. Eu acho que talvez se encaixe um pouco também nisso, e nisso que vocês têm falado bastante de envolver o público local, né? Então, fica essa pergunta sobre o processo curatorial dos festivais e desse envolvimento, tanto com o público quanto com os realizadores locais. Quem vai? Vamos começar então o oposto agora de novo? Vamos, tá. Então vai, Marcelo. Perdão, eu? O Rodrigo? Pode começar, Marcelo. Ah, tá, ok. Pode ser você. Vamos lá. Tá, eu acho então que sim, cineclubes, mostras e festivais se conectam. Há uma grande conexão, parte do princípio de você exibir o audiovisual para as pessoas, né? O cineclube tem uma característica um pouco mais intimista, porque costuma reunir grupos de pessoas menores, né, um pouco mais fechado, que são frequentadores e tal, mas tem uma riqueza muito grande, porque você consegue aprofundar muito nas obras que são exibidas nos cineclubes, né? Os debates em cima daquelas obras que são exibidas, eles são mais aprofundados, o cineclube lida com pesquisa daquela obra específica, e a demanda já de um festival, como ela é mais intensa, geralmente tem uma programação mais abrangente do que só a exibição do filme, então você não consegue aprofundar tanto no conteúdo da obra ali projetada, mas todas essas atividades elas se conectam. Bom, e a outra questão era, você falou, Clarice? Que era para falar da curadoria. Sobre a linha curatorial e como isso, de uma certa forma, se relaciona tanto, né, com esse papel de formação de público, quanto com essa relação com os realizadores locais, né? Olha, a curadoria é um processo muito gostoso de fazer e, obviamente, cada festival ou cada mostra tem a sua característica. E, às vezes, nesses festivais que tem várias edições, como é o nosso caso de nós 4 que estamos aqui, a gente vai construindo essa curadoria, vai lapidando ela com o tempo. Posso falar pelo Cinefest Votorantim, que sempre teve uma curadoria aberta, mas você ter uma curadoria aberta não significa que você não tenha ter muito trabalho para determinado tema, para selecionar determinado tema. Muito pelo contrário. Veja como funciona. Se a gente vai ter, por exemplo, 40 filmes que serão exibidos no seu festival, eu tenho uma janela de exibição para 40 filmes. As inscrições são temáticas abertas, né? Não coloquei um tema, não propus um tema. Então, todo mundo se inscreveu com diversos temas. E aí você tem alguns temas que chegam em grande quantidade, outros temas que chegam em quantidade menores, alguns temas que são muito bem desenvolvidos por alguma obra audiovisual, outros temas que não são tão bem desenvolvidos. No caso do Cinefest Votorantim, cada dia de mostra eu procuro pautar pela diversidade, tanto dos temas como no formato. Então, assim, toda noite tem ação, pelo menos, 1 ou 2 documentários e ficção. Aí vai do conteúdo que a gente recebe para você pautar aí a porcentagem de
de qual formato que vai ter mais ou menos. Mas, assim, todas as noites de exibição, eu procuro colocar todos esses formatos. E, dentro disso, fazer uma diversidade de temas. Que a pessoa possa assistir a mostra, uma sessão lá de 1h30, ela possa ter discussões de temas que são pertinentes à nossa sociedade, à nossa vida, ao nosso mundo. Então, esse é o foco do Cinefest Votorantim. Então, você vai chegar numa sessão do Cinefest, você vai entender que é uma curadoria lá, mas é uma curadoria pautada na diversidade. Isso, cada festival vai ter a sua característica, cada festival vai desenvolver o seu estilo, né? Como é o caso aqui do festival do Fixo, né? Que eu fiquei imaginando aqui um festival de surf, né? Queria fazer uma pergunta aqui para o Vitor, se são só filmes que tratam da temática de surf ou tem uma certa abrangência, o festival é para surfista, como é que funciona? Como é que são os filmes que são exibidos lá? E depois você conta um pouquinho disso para a gente também, que eu fiquei curioso para saber. Porque eu não imaginava que talvez tivesse tantos filmes assim de surf, né? Imagino que deva ser uma delícia o festival na beira da praia. Mas, enfim, acho que é isso aí. Obrigada. Rodrigo, agora está contigo as perguntas. Rodrigo, a gente não está te escutando. Tinha esquecido de ligar o áudio, desculpa. Agora foi, né? Primeiro, a questão do cineclubismo, eu acho que é essencial. Ele está muito ligado ao festival. Por quê? Porque o festival acontece, sei lá, por uma semana só durante o ano, né? E daí você corre o risco de perder esse público, ele se diluir ou se afastar das atividades do festival. Então, eu acho que é muito interessante ter uma parceria com o cineclube local, ou até mesmo o festival promover sessões ao longo do ano, promover oficinas, né? Produzir filmes com os alunos também da rede pública, ou também com alunos que se interessarem. Uma experiência que a gente teve muito interessante em Marília, que eu percebi, é que o público queria muito ver a cidade na tela. E eles nunca tinham visto o filme rodado em Marília na tela grande, né? Então, quando a gente conseguiu ter um orçamento melhor, em 2010, que a gente foi para as salas de cinema, e a gente fez o primeiro curta, esse primeiro curta até contava uma história de quando a Leila Diniz foi para o Festival de Marília, em 67, e daí alguns alunos mataram aula para poder ver a Leila Diniz lá tido num clube, tomar sol, com outras atrizes e tal. Então, é uma história que fazia parte da mitologia da cidade, assim, quando a Leila Diniz passou por Marília, né, várias pessoas ficaram, tipo, né, emocionados, assim, com a ideia dela lá. E a gente resgatou essa história. Foi um curta feito pelos alunos, assim, com nenhum recurso, né, tinha até desde aluno de 15 a 16 anos. O curta circulou muito, foi selecionado para o curta aqui no Fórum, né, o Festival de São Paulo, e depois ainda saiu em DVD pela Programadora Brasil, né, de tanta repercussão que ele teve, assim, esse curta. Então a gente percebeu que, puxa, também é interessante que os festivais ajudem na difusão das histórias afetivas da cidade, né, das pessoas que vivem naquela cidade. Mostrar também a paisagem local. E daí a gente começou a estimular cada vez mais isso. Em Londrina a gente também faz isso já desde 2003. A gente faz oficinas práticas que resultam em curtas e também criou uma competitiva local desde 2003. No caso de Marília, no começo, em 2008, não existia ninguém fazendo filmes na cidade. Então, a gente foi estimulando a partir de oficinas de variados segmentos. Um ano tinha fotografia, outro ano tinha roteiro, outro ano tinha direção, até que daí, em 2013, a gente conseguiu ter uma competitiva de curta só de Marília, né? Aquilo que acho que o Marcelo falou, né, do pessoal também da região lá de Votorantim produzindo filmes e tal. Isso pra gente foi muito legal. Pô, a gente conseguiu ter aqui, né, 5, 6 curtas feitos pelo pessoal aqui da cidade, né? Então, eles estão se virando e tal. Ao longo do ano e conseguindo produzir sem recursos, porque Marília também é uma cidade que não tem lei de incentivo à cultura, né? É uma coisa que prejudica também, né, a realização de festivais no interior, quando você tem uma cidade que não tem uma política pública de cultura, né? Londrina, a gente teve a sorte de, desde 2002, 2003, política pública de cultura muito sólida, e daí a gente conseguiu ter apoio do festival todos os anos, né? Por isso que também é interessante que quem coordenar os festivais conseguir discutir e cada vez mais lutar para que tenha essa política pública, não só a nível estadual, né, mas também a nível local também, né, que a prefeitura entenda a importância de você criar esse espelho, né, da realidade local a partir do festival, né. Esses dias eu vi uma frase do Patrício Guzman, né, que um país que não tem filmes é como se fosse uma biblioteca sem livros, né.
Então, se a gente imaginar uma cidade também que não tenha filmes produzidos nela, que não possa ver suas paisagens e personagens, né, e memórias afetivas em tela grande também, é uma lacuna muito grande, né, para pensar sua identidade cultural, né. Então, penso que tem que ter essa tabela com a questão muito forte do cineclubismo, de estimular até cada vez mais também que as pessoas estejam próximas e pensem também não só festival, mas também fazer cinema, né, reflexão sobre o cinema. E por último, da curadoria, eu acho que quem faz festivais em cidades do interior, pelo menos no nosso caso de Marília, era muito claro assim, no caso dos longas, vamos priorizar os longas que o pessoal quer assistir e que não vai chegar em Marília de jeito nenhum. Marília, acho que até hoje tem cerca de 5, 6 salas de cinema, é um circuito pequeno assim, né? Mas até eu lembro que na minha adolescência eu só tinha uma sala de cinema só, então vários filmes não iam para lá, nos anos 90. Então, por exemplo, a gente levou o Som ao Redor no Festival de Marília. É um filme que não foi programado pelos exibidores locais, e foi uma sessão assim, super disputada, tá? Porque o pessoal queria ver o filme na tela grande. Né? Aqui em Londrina a gente fez sessões também de clássicos, com o Zé do Caixão presente aqui, passando o filme dele em película. A gente lembra que uma vez passou Terra em Trânsito do Glauber Rocha, também foi uma sessão super disputada, também uma cópia restaurada em 35mm. Então, eu acho que para quem faz festivais pequenos em cidades do interior, o primeiro critério, no caso dos longas, é filmes que nunca chegariam naquela cidade. No caso dos curtas, daí a gente tinha uma competitiva nacional, daí o critério é a qualidade do filme, né? Que é algo muito abstrato, mas ao mesmo tempo talvez seja o melhor critério. E daí a gente tinha uma sessão para curtas paulistas, curtas e médias também, que os médios acabam ficando bem de fora, né? Também de festivais. E daí a gente, das últimas edições, criou a competitiva local. Daí todos os filmes inscritos locais entravam, que também eram poucos curtas, né? Então, daí não tinha muito critério de curadoria. Mas era isso, a gente tentava pensar 4, 5 dias de evento que fossem especiais e únicos para aquele público espectador. Ótimo, obrigada, Rodrigo. Depois eu me dei conta que eu já embaralhei aqui as ordens todas, então, enfim. Vitor, acho que você pode responder depois a Mari. Beleza. Bom, falando do fixo antes, já que o Marcelo perguntou, sim, o festival é só de cinema, então os filmes têm que ter uma relação temática com isso. Ele é um festival internacional, né? Isso amplia um pouco os horizontes. A gente colocou nas plataformas internacionais, fizemos uma parceria com o Festival de Cinema de Surf de Portugal, e existem alguns, diria que uns 30 festivais de cinema de surf que são um pouco mais cuidados. Então acabam sendo os poucos filmes que circulam os mesmos festivais. A ideia é que tenha o surf como tema, mas tinha também, por exemplo, um filme sobre um fotógrafo que mergulha no mar e vai fotografar o surf e tal. Então, são coisas que estão, de alguma forma, conectadas com isso, né? Foi feita uma curadoria com 3 pessoas. Eu fiz parte da curadoria e mais 2 pessoas. Eu não sou do surf, eu nem surfo, então eu não entendo muito de surf. O meu papel ali nessa curadoria foi pensar mais uma questão dramatúrgica mesmo dos filmes, porque diria que um problema dos filmes de surf é quando eles são muito institucionais, né? Um filme sobre um surfista tal, sobre o cara que faz prancha, e não conta uma história que seja cativante, interessante. Então foi muito legal o debate, porque tinha um cara mais ligado ao cinema de surf, uma mulher dos esportes, e a gente fez um debate interessante para criar essa curadoria. Passava longa, média, curta, todos os formatos que eram possíveis. Então a gente teve aí 22 filmes que passaram no fixo, e eu acho que existe um conteúdo para rolar outros anos. Já no caso do Gato Preto, que é um festival de curtas brasileiros, a curadoria tem essa ideia da divisão temática de áreas do cinema, né? Mas isso é feito só no final, na hora de composição das sessões. Antes, o processo é feito com... eu peço para vários
amigos do cinema, fotógrafo, diretor de arte, várias pessoas que são super parceiros do projeto para assistirem poucos filmes, 30 filmes ou 20 filmes. E aí, cada filme é assistido 2 vezes, recebe umas notas, eu faço uma combinação maluca lá, que chega numa lista final que eu assisto e crio essa composição de som. Eu fui, de certa forma, desenvolvendo uma ideia sobre uma curadoria de uma de que ela, pensando enquanto roteirista aqui, né, que uma sessão de curta é um pouco como uma dramaturgia de um longa-metragem, que tem um início, um desenvolvimento, um clímax e uma conclusão. E aí eu comecei a tentar montar sessões que tivessem esse desenho, mas com um tempo menor, assim, 1 hora, 70 minutos no máximo, que eu acho que uma sessão de curta fica legal. Então, é isso, basicamente. Acho que a questão do Cineclube já foi mais respondida. Falando da experiência da mostra, eu gostaria de pontuar que em Campinas, né, a gente tem um dos nossos primeiros locais de exibição, é o Museu da Imagem e do Som, e que lá tem uma atividade cineclubista ativa. Gostaria de assim, saudar o Orestes Toledo e outros coletivos que fazem, que levam ano a ano, né, uma programação cineclubista no MIS. E essa formação de público que acontece lá, ela é paralela, né, com o que a gente tenta fazer na mostra, mas como vocês pontuaram, né, a mostra ela acontece em determinado momento no calendário, né? Então é muito importante você ter essa atividade cineclubista acontecendo na cidade. Eu acho que é um movimento que eu considero que os dois são movimentos de resistência cultural, né? Então, por um lado, o festival, que é esse momento festivo de ter tudo ali naquele momento, o encontro, a exibição, a atividade formativa, e por outro lado, esse ciclo que dura, né, o decorrer do ano, que é muito importante para as pessoas darem continuidade. A gente já tentou fazer isso, inclusive, na comemoração de 10 anos da mostra. A gente teve ações no decorrer do ano e a gente achou isso muito positivo, muito, muito interessante poder fazer também essas ações que vão acontecendo e desenvolvendo não só naquele período do festival. Sobre curadoria, a nossa experiência foi comitês de seleção, em que no começo, nessa época dos DVDs, aí, a gente fazia essas trocas, né, dos filmes, cada um assistia todos os filmes e a gente fazia uma grande reunião e definia toda a programação. A programação infantil ela é feita pelo Maurício Squarizi, do Núcleo Cinema de Animação de Campinas. Quase todas as edições foi o Maurício que fez essa curadoria. Não é através de filmes inscritos, são filmes indicados por ele. E dos filmes inscritos a gente segmentava o panorama nacional e o regional. E aí eu gostaria de contar a nossa experiência dessa última edição, em que a gente trouxe para o segmento regional uma curadoria coletiva. A gente convidou os próprios realizadores, isso era uma cláusula no regulamento, né, que os realizadores eles teriam que participar de uma sessão em que a gente exibiria todos os inscritos na categoria e eles mesmos, nessa sessão, que seriam os curadores dos filmes. A princípio, isso foi uma coisa que muitos questionaram, porque era muito tempo de exibição, né? A Clarice pode até me ajudar a lembrar esse volume, mas era muito tempo de exibição, a gente teve que fazer toda uma matemática aí para ver quantos dias a gente ia precisar para assistir todos os filmes, e exigir dos realizadores que participem de tantas horas de exibição era um desafio, né? E a gente teve, sim, pessoas que acabaram desistindo de participar por esse critério de obrigatoriedade da participação, mas quem participou, eu acho que foi a gente teve uma espécie de mostra paralela que aconteceu entre os realizadores locais
e que gerou esse momento de interação que a gente busca muito com a mostra, só que num momento particular. Então, a gente reuniu os realizadores, eles se conheceram, alguns se conheciam, mas foram se conhecendo, puderam, nos intervalos, né? A gente fez vários intervalos para dar um respiro, porque assistir vários curtas na sequência, né, é cansativo. A gente teve, acho que 4 horas de exibição, se eu não me engano. Me corrige, Clarice, que eu não lembro direito. Mas foi muito interessante essa oportunidade, né, de vivenciar isso. E acho que colocou a classe, né, de Campinas toda em contato de uma maneira diferente. E depois, quando a gente foi para as exibições da Curta Campinas, durante a mostra, isso já era um lugar que já tinham pessoas que estavam lá que já tinham visto os filmes, que eram os outros realizadores. Então, foi gratificante, foi desafiador fazer isso. É todo um processo que a gente trouxe um monte de trabalho prévio, mas a gente, no final, acho que foi interessante. Foi uma inspiração do Curta Santos, eu gostaria de destacar isso também, né? Eu até conversei com o diretor do Curta Santos, uma inspiração deles, de trazer essa curadoria coletiva. Mas essa foi a única experiência, né, da curadoria coletiva. Em todas as outras edições foi esse esquema de comitê de seleção. E aí o que eu acho também importante destacar é o comitê de seleção, ele era nos primórdios formado por 3 homens, geralmente 3 homens. E a gente começou a ver a importância de dar esse equilíbrio, né, de gêneros, trazer mulheres para a curadoria. E a última edição da mostra foi com 3 mulheres na curadoria, e eu acho que isso se refletiu no perfil da mostra, inclusive. A gente teve, como um impacto dessa mudança, mais filmes dirigidos ou co-dirigidos por mulheres na programação. Acho que é isso. Obrigada, Mari. Bom, a gente já está chegando próximo do fim, então eu vou fazer aqui as 2 últimas perguntas. Posso fazer uma pergunta? Claro. Em relação a isso, só para tirar uma dúvida em relação a esse processo que eu achei bem interessante. Como é que, no final das contas, como é que foi a escolha? Tem uma lista, uma votação? Foi uma coisa consensual? A gente tem a Thaís, nossa produtora, ela fez todo um documento em que você recebia lá todos os filmes e você ia colocando seus comentários, mas a votação ficou para o final. Foram 2 dias inteiros de exibição, em que todo mundo que estava presente tinha que ir colocando notas, né, nos filmes. Depois a gente, no final do primeiro dia, guardava isso num envelope lacrado e tal, tentando respeitar toda a confiabilidade, né, do processo. E aí, no retorno, no segundo dia, eles receberam de volta, votaram, e ao final a gente foi passando por cada um dos filmes e fazendo essa avaliação de notas. Com isso, a gente chegou nos filmes que tinham sido selecionados, mas não nas sessões. Aí acredito que é um segundo momento do processo de curadoria, que é como nós vamos juntar esses filmes aprovados, né? E aí a gente criou os eixos curatoriais junto com eles, ali nesse momento já, todos cansados já, mas a gente criou os eixos e formou as sessões junto com os realizadores também. Então, foi um processo de votação, somatória de pontos, e depois a organização desses filmes foi feita no diálogo mesmo, a organização das sessões. Uhum. Legal. Posso comentar? Claro. É que eu falei do conceito da curadoria do Cinefest, eu queria dizer também um pouco essa prática aí, que é até semelhante, né, de todo mundo. Nós recebemos pouco mais de 600 filmes, e a gente tinha pouco tempo para fazer essa curadoria, fazer esse corte final aí, que foi em torno de 40 e poucos filmes lá. Mas nós tínhamos os pré-selecionadores, que eram 2 homens e 2 mulheres. E aí a gente chegou num consenso que eles iriam assistir os filmes e pontuar por estrelas, de 1 a 5 estrelas. E respeitando a pontuação. Claro que cada estrela, aí foi discutido o critério, qual era o olhar e tal.
mas respeitando essas estrelas que cada um dava, então a gente começou fazendo recorte pelos curtas que tinham 5 estrelas. E, claro, respeitando quantos de animação tem 5 estrelas, quantos ficção, quantos documentário, quantos videoclipes e tal. E assim sucessivamente. Então, só queria deixar registrado que a curadoria não foi feita por mim sozinho, teve todos esses pré-selecionadores. E no corte final, aí eu tenho que entrar até pelo histórico com o festival, para poder dar aquele corte final. Mas também pontuar que em todos os júris do festival, sempre também a gente tomou cuidado para ter homens e mulheres participando da escolha dos filmes, tanto na pré-curadoria como os júris, depois que são 3 júris compostos no Cinefest. É isso. Maravilha. Gente, a gente está chegando bem no finzinho já da nossa transmissão. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta, na verdade vai ser um compilado de algumas perguntas que foram feitas pelo público. E aí, eu vou pedir para, quando responderem, já emendarem com as considerações finais. E aí a gente tentar fazer tudo isso em 3 minutinhos cada um, no máximo. Infelizmente tem muito assunto, né? Tinha tanta coisa ainda para perguntar, mas vamos lá. A pergunta da Júlia Zanelato, ela fala o seguinte, que a pandemia tem mudado muito, né, como tudo funciona. Qual a opinião de vocês sobre o desenvolvimento de festivais online? Né? Se vocês acham que isso pode difundir mais o audiovisual. E aí, eu acho que eu emendo essa pergunta com esse ver filmes, mas o ver filmes, né, que a gente falou aqui tanto, de ver os filmes nossos, que são feitos, né, que a gente se enxerga na tela, isso, de uma certa forma, também desenvolve, né, os técnicos, enfim, e as produções locais. Então, se esses festivais online também poderiam ajudar nisso, enfim, como é que vocês enxergam esse futuro, né, e esse papel dos festivais que online já não seriam mais tão imersivos como eles são, né, sendo ao vivo. Então é isso. Acho que a gente pode agora inverter. Mariana, Victor, Marcelo e Rodrigo. Mari. Mais difícil fica para eu começar, né? Tá bom. Eu acho que uma das reflexões que já vem permeando, né, as nossas reuniões da equipe da Mostra é esse processo de continuidade que é tão difícil, né, manter uma estrutura que depende desse sistema de editais ou fazer na garra, enfim, e a gente já sente que vem meio que nadando contra a maré tem um tempo, né? Já vem sendo difícil fazer festival. Eu não sei se isso é um contexto nacional, mas eu acho que aqui por Campinas é complicado trabalhar fazendo nessa área. E eu acho que a pandemia trouxe muitas incertezas em relação a tudo, ao nosso futuro. E acho que pensar sobre novos formatos de arte mesmo, eu acho que está tendo que se repensar, né? Porque a questão do público, ela ainda é uma incerteza. Não sabemos quando a gente vai poder ir para uma sessão de cinema, quando a gente vai poder ter um debate, quando que isso vai acontecer fora das telas. Então, acho que nesse primeiro momento é muito importante a gente se manter, né, essa marcação de território, de que a gente existe, a gente precisa falar sobre isso, ocupar esse espaço, né, mas ao mesmo tempo tomar cuidado para também não ir para esse lado de dar para fazer tudo online, porque, pelo menos do ponto de vista nosso, da equipe da Mostra, os encontros efetivos e a possibilidade de dialogar e se encontrar, eles são essenciais na continuidade do festival. Então, acho que do nosso ponto de vista, ir para o formato online ainda não seria uma opção, mas não é nada descartado, porque a gente não entende muito como que vai ser a continuidade, quanto tempo vai durar esse isolamento, esse distanciamento.
Então, eu acho que ele é um desafio para todo segmento artístico, né? Como que vai ser a continuidade disso? E é uma faca de dois gumes, né? Essa coisa de vamos todos para o online, mas e depois como é que a gente retoma, né? Como que a gente faz as coisas retomarem o tamanho que a gente tinha para executar isso presencialmente. Eu encerro agradecendo. Desculpa pela minha primeira fala que ficou toda com delay, eu pelo menos me perdi completamente. E agradeço, parabenizo vocês pela organização e que sigamos juntos e fortes. Fiquem bem todos. Legal. Bom, eu acho, sobre a questão do online, o seguinte: os festivais, eles têm, creio que duas grandes atrações. Uma é o encontro de pessoas, da festividade, né? Festival vem dessa palavra de festa, de encontro, de uma celebração de algo. Isso no online se perde completamente, eu sinto. No caso do Fixo, por exemplo, eu acho que ele não tem como existir online, porque ele é um festival puramente da presença, de sentir, estar na praia, na areia, no mar, a lua, enfim, não dá para ser online. Ele é um festival que não tem sentido ver filmes de surf online, você assiste o canal off, enfim, não precisa. Por outro lado, eu acho que a outra questão que atrai os festivais é a curadoria em si, né? A programação, o interesse em um produto diferente. Isso é algo que pode muito bem funcionar online, é algo que, de certa forma, a gente está bastante atrasado e a pandemia veio nos acelerar nesse processo, digamos assim. Porque curtas-metragens, por exemplo, o que existe de curta-metragem atualmente online disponível é uma quantidade incrível e dá para fazer sessões maravilhosas com o que já está aí no YouTube, no Vimeo, etc. Mas a gente ainda não assimilou isso como um costume, né? Fazer esses encontros online, fazer as coisas online. Então eu acho que tem esses dois processos. Eu acho que os festivais continuam sendo fundamentalmente presenciais e a gente precisa criar outros formatos para que eles aconteçam nesse momento. O Gato Preto ele vai acontecer online, virtualmente, as coisas vão acontecer, o laboratório, as exibições vão ser online. Tem um outro festival que eu produzo que a gente está pensando formatos, que é o Soy Louco por Tijuqueri, não é de cinema, é de arte, que as coisas cheguem na casa das pessoas, que as interações estejam passando pela cidade de uma outra maneira, assim, que também ele não funciona online, não é um festival que dá para ser online puramente. Então é isso, a gente tem que tentar ser criativo nesse momento para criar outros formatos. Para finalizar, eu queria dizer que, enfim, estou muito feliz, estou feliz com esse encontro do ICINE, com essa movimentação que está rolando. Acho que também, nesse sentido da pandemia, pode ser uma vantagem a gente estar aqui de diversas cidades se encontrando virtualmente, essa coisa do sem fronteira que a gente pode aproveitar e deve aproveitar. E é isso, vamos fortalecer tanto o cinema do ICINE do interior como os festivais. Essa é uma proposta final aí para que a gente promova uma troca maior entre os festivais e promova mais desses encontros, que foi muito legal. Muito obrigado, Clarice, e os meus companheiros de festivais. Bom, vamos lá. Acho que, como a Mariana falou, é uma pergunta difícil de responder, né? Um pensamento difícil de confabular essa questão dos festivais ou das exibições online, porque a gente não sabe exatamente qual é o caminho que isso vai tomar.
Mas no fundo a gente espera que isso seja passageiro, né? De qualquer maneira é importante nesse momento, quando essa questão online é o que nos resta, e aí eu quero parabenizar imensamente aí o pessoal do ICINE, que está ajudando a gente a continuar demarcando território com esses encontros, esses bate-papos, essa troca de ideias, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe. Eu acho que, como o Victor falou, o festival ele é humano, ele é orgânico e ele precisa acontecer com seres humanos juntos. A arte, o fato só de você assistir o filme não é o suficiente. E o diálogo online, ele tem a sua dinâmica, mas ele não é do mesmo jeito, né? Não é do mesmo jeito. A gente precisa sentir o que as pessoas estão... Quando a gente está numa sala de cinema, vendo um curta da gente exibido na tela, você presta atenção na projeção, mas você presta atenção também na reação das pessoas, para saber como aquilo está, como elas estão interiorizando aquilo. É isso que a gente vê nos festivais. É aplauso, é uivos, é alegria, é choro, se for o caso. São todos os sentimentos humanos aglomerados juntos ali e fomentados pelo filme que está na tela, né? E isso se perde no online. Mas é uma coisa que a gente vai ter que tentar encontrar um jeito de fazer agora, nesse momento aqui. E você comentou também, Clarice, sobre a questão das produções locais, né? Que, de repente, no online elas podem ficar um pouco mais prejudicadas ainda. Isso eu falo pela característica do festival que eu participo aqui, que é o Cinefest, né? As produções locais, elas tinham um prazer imenso de ver o filme numa tela grande com público, que muitas vezes são produções modestas, são primeiras produções de alunos que fazem nas escolas, e que no online ela não vai ter a mesma repercussão ou aquele mesmo charme, aquela mesma vestimenta que é a origem do cinema, não vai conseguir ter na tela pequena, né? Mas, enfim, acho que esse é um pensamento. Os festivais, eles precisam continuar da maneira como eles foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, e com certeza eles vão chegar. Se não for agora, se não for esse ano, vai chegar o ano que vem, o outro ano, que toda esse fim do mundo que a gente está vivendo aqui, que seja um fim de mundo passageiro, e que a gente saia melhor disso tudo, né? Que a gente saia melhor em todos os aspectos, enquanto seres humanos, enquanto pensadores humanos e enquanto realizadores, enquanto produtores culturais também, que a gente saiba se reciclar. Do ruim, a gente acaba tirando o bom, né? E aí a gente vai seguir a nossa vida lá na frente melhor. Agradeço mais uma vez a toda essa equipe linda aí do ICINE, obrigado por essa oportunidade fantástica de estar dialogando com essas pessoas incríveis, colegas de trabalho aí, que mesmo à distância, a gente está fazendo a mesma coisa. Quanta coisa igual a gente não faz, quanta coisa parecida, os mesmos caminhos que a gente nunca combinou de fazer, a gente segue eles, né? A gente segue os mesmos caminhos para chegar nesse objetivo aí. Então, obrigado ao ICINE, a todos os colegas que estão assistindo, colegas e todos e todas que estão assistindo a gente aí no mundo virtual. Um beijo a todos. Legal. Bom, então, acho que agora sou eu, né? Coube a minha fazer a fala final aqui, Clarice. Primeiro eu queria só falar que, nossa, a coleção de vinil do Marcelo é muito legal. Eu fiquei ali olhando Sonic Youth, Morrison, Tim Maia, né? Já começou com o Bowie da Mari e foi pro Tim Maia ali, fantástico, esse percurso musical. Eu concordo um pouco com a Mari também, com o Vitor, com o Marcelo. Eu acho que o virtual, o festival online, ele talvez tem que ser uma atividade complementar, né? Assim como a gente tem, talvez, ao longo do ano, sessões de cineclube, sessões temáticas, eventos que o festival pode fazer fora da sua programação específica ali daquela semana, daqueles 10, 15 dias, né? Então, acho que como complemento é fantástico. Fico imaginando, por exemplo, igual o ICINE está promovendo esse debate hoje, imagina que legal se você possa falar assim, olha, a gente vai exibir tal filme, tal curta-metragem, vai ficar disponível por uma semana no Vimeo, em algum lugar no YouTube, e daí o diretor vai vir aqui falar da experiência com vocês, jovens realizadores, como é que o curta foi feito. Então, é uma ferramenta de ensino também muito forte, né? E mais pensando também no nosso contexto, que a gente faz festivais em cidades do interior,
Por exemplo, eu como espectador esse ano pude ver alguns filmes do É Tudo Verdade, que nunca chegaria a uma cidade interior, né? Geralmente é São Paulo, Rio ou Brasília. Agora a Cinemateca Francesa abriu o acervo dela também para uma plataforma de streaming. Então, assim, são atividades que enriquecem, eu acho, a nossa relação com o cinema. A gente não pode desconsiderar. Mas pensando também o que é a essência do Festival de Cinema, como o Vitor bem falou, da questão da festividade, eu fico pensando assim, a gente já tinha uma luta contínua contra o hábito das pessoas verem filmes do Netflix, ou filmes em locadoras, ou filmes na TV a cabo em casa. Então o festival era um momento que o pessoal ia de novo para a sala de cinema, né? Encontrava as pessoas, dava risada e tal. Então é importante ter essa relação presencial. Eu acho que do ponto de vista humano, né? E cada vez mais a gente tem que tentar voltar a celebrar esse ponto de vista humano. Eu acho que o festival tem que continuar mesmo, assim, né? Fico imaginando uma sessão do Bacurau numa sala cheia, com as pessoas vendo pela primeira vez, né? O filme é aplaudido em cena aberta, né? O pessoal fica em êxtase. Agora, e depois ficou conversando no bar por 2, 3 horas, tal. E muitas pessoas talvez decidam fazer cinema a partir daquela experiência, daquela energia na sala de cinema. Já em casa, o filme pode afetar o espectador, mas é uma coisa diferente, eu acho. Assim, não tem a mesma energia, né? Aquele contato físico, né? do cinema no festival. E por último, então, também queria agradecer muito o pessoal do ICine, parabenizar toda a turma aí, o Xavier, o Bruno, o Rafa, a Clarice. Desculpa se eu não citei alguém, assim, se eu não lembrei. Eu acho que é muito legal a gente reforçar esse movimento dos festivais do interior paulista, né? Eu nem sei se existe uma conta, será que existe? Assim, quantos festivais de cinema existem no interior de São Paulo? Qual é o festival mais antigo, né? Eu sei desse que construiu em Marília em 60. O festival mais antigo, talvez, em São Paulo foi aquele de 54, na capital, 4 centenário, né? Mas também não tenho certeza. Qual o clube de cinema mais antigo do interior paulista? É o de Santos, é o de Marília? Acho que Santos tem uns anos 50 também. Seria legal a gente poder ter, talvez, um espaço, agora com o ICine também constituído, resgatar essa história, que eu acho que vai poder fortalecer essa rede, né? E a gente, às vezes, vai poder promover eventos em conjunto dos festivais, né? Por exemplo, soma a força de festivais e faz um debate com um diretor ou com um curador de fora, algum crítico. Então, acho que é muito interessante essa iniciativa, né? Vou dar os parabéns. E é isso, então. Espero vê-los em breve de forma presencial. Quem sabe? Obrigada. Vou só responder uma parte da pergunta do Rodrigo. Na verdade, no ano passado... Não, minto, não vou responder a sua pergunta. Eu tenho um levantamento de festivais mas só os festivais que têm inscrição aberta, né? Os festivais que fazem outras formas de curadoria, que convidam, esses não estão nessa listagem. Mas ano passado foram 36 festivais e mostras, considerando só o interior de São Paulo e o litoral juntos. Mas do litoral foram 5, então na verdade foram 31 festivais ano passado. Tá, mas só esses de chamamento aberto. Só que esses números variam muito, né? Porque o festival consegue fazer esse ano, mas não consegue fazer no ano que vem. Aí, então, a quantidade de festivais não dá para dizer por esse número de quantos foram ano passado ou ano retrasado. Mas, pelo menos, dá para a gente começar a ter uma ideia aí de como está esse movimento. Gente, infelizmente, a gente chegou ao fim da nossa mesa. Tem ainda muita coisa para falar, mas enfim, acho que a gente, né, pode começar esta rede aqui, fortalecê-la e continuar conversando em outros lugares e depois voltar para online, por que não? Eu quero agradecer a participação de todas e todos que interagiram aqui ao vivo com a gente, as pessoas queridíssimas da nossa produção, ao Gui e Cezinha da técnica lá em Assis. E especialmente eu queria agradecer ao Victor, a Mariana, ao Marcelo e ao Rodrigo. Muito obrigada por esse tempo, né, por trazer essa experiência de vocês. Tenho certeza que isso vai fortalecer ainda mais, né, porque ouvir essas histórias e tantas iniciativas bacanas, assim, que a gente acabou não conseguindo conversar com tantos detalhes, mas, né, cito a novena, cito a curadoria coletiva da mostra, esses trabalhos do Cine Festival de Saranquim com as escolas, enfim, né, e todo esse movimento nas cidades. E, por fim, eu quero avisar a todos que na próxima terça-feira, 23 de junho, às 19 horas, a gente tem a 4ª mesa desse encontro,
Desenvolvimento de políticas públicas para o cinema nos municípios, também um tema bastante importante. É uma proposta do GT de fomento à produção audiovisual e vai ter os convidados Binho Riane Perinotto e Guilherme Peraro. Então, é isso, boa noite. O interior é potente e cinematográfico. E cine. Obrigado, tchau, tchau. Sonho é tudo meio esquisito, meio absurdo, meio nada. Eu vou contar pra você. Somos uma entidade criada em 2019 para a organização e fomento da atividade cinematográfica no interior do estado. E representamos uma rede de produtores, cineastas e exibidores em 32 municípios do estado. Surgimos do recente movimento de descentralização do audiovisual no Brasil. Da necessidade de dar protagonismo ao interior de São Paulo. Região historicamente situada à sombra da capital no que tange a produção cultural. E a formulação de políticas públicas que atendam às necessidades específicas do território que ocupamos e pertencemos. Buscamos abrir por essa via novas possibilidades estéticas e temáticas, jogando luz a questões do povo interiorano e rompendo com um ciclo de invisibilidade a que fomos submetidos. Seja pela distância dos centros midiáticos e administrativos do Estado, seja pela falta de telas para que nos reconheçamos, ou sejamos reconhecidos. Através do audiovisual, trabalhamos pela formação de uma identidade cultural emancipadora. Que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira. Que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira. Entendendo a importância da economia criativa no século XXI, enxergamos no audiovisual a possibilidade de criar uma nova vocação econômica para um território histórico e predominantemente ligado à produção de commodities e produtos primários. Sintetizamos em imagens e sons paisagens inexploradas, personagens não reconhecidos e histórias ainda não contadas. Histórias ainda a serem contadas. O interior é potente, é cinematográfico. E cine. Eu considero todo mundo como uma família. Pra mim todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém.